Ezequiel 37, 1. Amém? E diz assim o texto: a mão do Senhor estava sobre mim, e pôs em espírito, ele me levou ao vale que estava cheio de ossos. Amém? Podeis tomar seu assento. Irmãos, nós agradecemos mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado nessa noite de falar um pouco da sua palavra, falar daquilo que Ele tem colocado em nossos corações. Quando nós falamos em missões, ou costumeiramente, como os estudiosos da Bíblia falam no trabalho missional da igreja, nós vemos em que há uma grande dificuldade na atualidade. Nós vemos e ouvimos que igrejas estão sendo fechadas, que missionários estão sendo mortos, que cristãos estão sendo presos, que o evangelho está sendo deturpado, que estão fazendo de tudo para evitar que o evangelho chegue com qualidade. É por isso que Jesus, em sua célebre frase, ele disse que a seara era grande, mas poucos seriam os trabalhadores. Quando nós falamos em trabalho evangelístico, nós vemos que a falta desses trabalhadores, justamente pelas dificuldades que vão se impondo ao longo do caminho. Mas quando a gente faz uma cronologia no texto, a gente vê que a vida dos profetas, ela não foi fácil. Os profetas, eles sofreram perseguições. Os profetas foram presos. Alguns foram exilados. Mas uma coisa é certa, igreja: eles saíram vitoriosos. E se você está fazendo missões, Deus vai te abençoar. Se você está fazendo missões, Deus não vai te abandonar. Se você está fazendo missões, Deus vai salvar o que havia se perdido. O texto que nós lemos trata a respeito de um profeta chamado Ezequiel. E Ezequiel, irmãos, ele recebeu uma visão a respeito do futuro de Israel. O povo tinha recebido uma revelação que eles seriam transportados para a Babilônia e eles passariam 70 anos cativos ali. Era um tempo determinado por Deus, era um tempo considerável. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel, ele começa a se preparar para pregar no exílio. E pregar no exílio, irmãos, era uma tarefa muito difícil, porque as pessoas estavam sem esperanças, porque as pessoas estavam sem perspectiva. Mas Ezequiel, ele começa a se preparar. E eu entendo nessa noite que eu e você, nós temos uma grande incumbência, que é levar o ID, que é levar o evangelho. As pessoas que estão lá fora, as pessoas que não têm esperança, para que Deus venha salvar, para que Deus venha trabalhar e para que Deus venha fazer aquilo que eu e você nós não podemos, mas só Ele pode. Primeira parte: procurar o que se perdeu. Por que eu intitulei dessa forma? Porque quando Ezequiel ele é levado ao exílio babilônico, não era que as pessoas que estavam ali, elas não conhecessem a verdade, não. As pessoas, elas tinham se afastado, porque quando elas foram levadas para a Babilônia, e que quando receberam a revelação de Deus, eles acreditavam que Deus não ia mais responder, eles acreditavam que Deus não ia mais atendê-los, porque era um tempo muito considerável. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo ali, Ezequiel ele começa a profetizar e procurar o que se perdeu, irmãos, é algo muito importante. E isso me chamou muita atenção, porque às vezes você pode notar, costumeiramente, em culto de missões, nós falamos muito em pregar lá fora, nós falamos muito em evangelizar lá fora. Eu não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que também tem que cuidar dos que estão aqui dentro. Sabe por quê? Porque tem pessoas que se afastaram da presença de Deus, tem pessoas que se encontram enfraquecidas, tem pessoas que se encontram fracas, tem pessoas que se encontram desmotivadas, mas quando elas encontram o Evangelho de cura, o Evangelho de poder, Deus levanta elas, Deus faz a obra e faz aquilo que elas nem esperavam, mas é a obra que Ele faz.
e procurar o que se perdeu é uma tarefa muito difícil. Sabe por quê? Porque às vezes em nossa arrogância, e eu estou aqui generalizando todo mundo, não estou apontando para ninguém, quando alguém sai da igreja, nós olhamos para aquela pessoa e dizemos assim: eu não vou pregar, porque o fulano de tal sabia da verdade. Eu não vou pregar, porque aquela irmã era uma bênção. Então, se ela saiu da igreja, o problema é dela. Não faça isso, porque a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, o texto vai dizer que todos nós éramos ovelhas desgarradas, aguardando o pastor. E o pastor está aqui nessa noite te dizendo: o que queres que eu te faça, meu filho? O que queres que eu te faça, minha filha? Ainda tem jeito, ainda tem esperança. Eu ainda posso mudar essa história. É procurar o que se perdeu. Foi a tarefa que Deus colocou nas mãos de Ezequiel. E nós devemos fazer isso, porque se é algo que fortalece a igreja, é a sua unidade. Os irmãos têm que se importar uns com os outros. Os irmãos têm que orar uns pelos outros. Isso é uma forma também de fazer missões. Quando eu verdadeiramente me incomodo com a necessidade do meu irmão, quando verdadeiramente eu começo a orar, eu começo a clamar, porque eu sei que outrora eu posso estar fraco, mas eu também tenho um irmão que pode estar fraco naquele momento. E quando eu oro por ele, quando eu intercedo por ele, Deus faz a obra, Deus fortalece, Deus mantém a unidade da igreja, que é algo fundamental. A igreja precisa, nesses últimos dias, manter a sua unidade, porque conservando a sua unidade, as portas do inferno não têm como prevalecer. Segunda parte, o evangelho que transforma. Ezequiel, ele tinha uma importante ferramenta em suas mãos, que era levar o evangelho para aquelas pessoas. O Vale dos Ossos Secos representavam pessoas que estavam desesperadas. Alguns estudiosos da Bíblia vão dizer, irmãos, que antes mesmo de Nabucodonosor levar o povo de Israel cativo para a Babilônia, ele já fazia saques na cidade. Ele roubava crianças, ele roubava mulheres, ele destruía propriedades a fim de amedrontar o povo. E Ezequiel, sabendo disso, ele usa uma arma poderosa, que é o Evangelho. É o mesmo Evangelho que transformou a vida da mulher samaritana. É o mesmo Evangelho que transformou a vida de Saulo de Tarso. É o mesmo Evangelho que transformou a vida de Zaqueu publicano. Às vezes as pessoas olham assim: não adianta mais orar, porque esse aí não tem mais jeito. Não adianta mais clamar, porque daí para pior. Não, crente, se você está orando, Deus vai te responder, porque o homem pode julgar, o homem pode fazer os planos, mas a resposta é daquele que criou os céus e a terra. A resposta é do nosso Deus. E nessa noite ele está aqui te dizendo: se você está orando, ele vai atender. Se você está clamando, ele não vai te abandonar. Se você está nos pés dele, ele vai fazer a obra. E nós temos essa incumbência como cristãos. Não é só para pregador, não é só para cantor, não é só para quem tem cargo ministerial dentro da igreja. É para todo aquele que se diz ser cristão. É levar o evangelho, é levar na vizinhança, é levar no meu trabalho, é levar na faculdade, é levar dentro da família, porque nós temos pessoas, acredito eu, e acredito que os irmãos também, que ainda há familiares que ainda não aceitaram Jesus. E levar o evangelho é algo fundamental, porque Ezequiel, ele tinha tudo para desistir. Quando ele olhou as condições, enfrentar Nabucodonosor, enfrentar o exército babilônico, enfrentar as dificuldades, ele tinha absolutamente tudo para desistir. Mas uma coisa foi certa: ele perseverou até o final. Pode estar difícil, alguém pode te julgar, alguém pode te criticar, alguém
Alguém pode dizer que não vai valer a pena, que a tua oração não vai surtir efeito, mas creia que aquele que te chamou, aquele que te remiu, é fiel para cumprir. E Ele está aqui nessa noite te dizendo, ainda que te julgue, ainda que te critique, mas eu sou o mesmo Deus, eu vou te atender, porque eu sou Deus poderoso, eu sou mesmo, eu sou fiel, apenas persevera, apenas creia, apenas acredite que está dentro da minha palavra. É o Evangelho, irmão. É levar esse Evangelho. Nós sabemos que é uma tarefa difícil. Levar esse Evangelho todos os dias. Nós sofremos pedradas. Nós sofremos críticas. Nós sofremos perseguições. Se eu falasse aqui que seria fácil, eu estaria mentindo. Mas, da mesma forma, quando eu olho a palavra de Deus, aqueles profetas, eles enfrentaram oposições, eles enfrentaram dificuldades, mas eles não desanimaram, eles não retrocederam, eles não pararam na nossa caminhada. E é isso que é o diferencial do crente, é ser remanescente nesses últimos dias, é manter-se fiel naquilo que a palavra tem tocado no seu coração. É levar as boas novas como incumbência e responsabilidade, porque a responsabilidade, ela está dentro de mim, a responsabilidade, ela está dentro de você. Às vezes você pode olhar, irmão, mas alguém não tem visto, alguém não tem observado, mas a recompensa, ela vem de Deus, a recompensa, ela vem do Senhor, a recompensa vem daquele que te chamou, aquele que te formou e que está aqui nessa noite te dizendo, eu vou te aperfeiçoar, eu vou te fortalecer, eu tenho te chamado para uma grande obra, e essa obra é ganhar almas, essa obra é levar o Evangelho, essa obra é levar a palavra do Senhor, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha naquele grande dia a sua vida eterna. Terceira parte, a importância de se profetizar. Ezequiel, ele tinha uma profecia nas mãos, que era colocar para o povo, dizer ao povo que eles passariam 70 anos cativos na Babilônia, mas eles retornariam, porque Deus, ele iria justamente fortalecer o seu povo, ia unificar, melhor dizendo, o seu povo. Ou seja, Ezequiel, ele tinha uma profecia importante, que era levar a mensagem de esperança, que é levar a mensagem justamente de fortalecimento para aquelas pessoas que estavam sem esperança. E eu vou abrir aqui um parêntese. Quando nós olhamos nos dias atuais, nós vemos que parece que as profecias estão se acabando, que os profetas, eles estão cada vez mais diminuindo, que os profetas, eles estão sendo censurados. Mas nós não podemos abrir mão das profecias que Deus lança para as nossas vidas. Nós não podemos abrir mão das profecias que Deus tem colocado nos seus lábios, que tem colocado nos seus lábios. Alguém costumeiramente, eu já ouvi dizer assim, que nós temos que examinar as profecias e reter o que é bom. Isso é verdade, é o apóstolo Paulo que diz isso, mas o apóstolo Paulo diz também que nós não podemos colocar as profecias, examinar, além de examinar, nós não podemos deixar de excluí-las, porque o próprio apóstolo Paulo disse para a sua igreja que nós deveríamos levar as profecias, porque lá na segunda carta de Coríntios, Paulo diz à sua igreja que aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. O apóstolo Paulo também disse, a primeira carta de Romanos, que as profecias, elas são fundamentais para o crescimento da igreja. Paulo também disse que nós devemos buscar os dons espirituais, principalmente o da profecia. Então eu citei aqui vários versículos para você entender que a profecia é importante. Sabe por quê? Porque quando você olha alguém lá fora e você começa a profetizar, ei, Deus vai te salvar, Deus vai te trazer de volta,
Deus tem um projeto para a tua vida. Deus vai fazer aquilo que você não esperava. É algo grandioso. É como diz uma canção, uma profecia bem profetizada, ela acerta em cheio o coração de Deus. E Deus não suporta não abençoar o seu povo. Então nessa noite, profetiza sobre a tua família, profetiza sobre o teu trabalho, profetiza sobre a tua vizinhança, profetiza sobre aquilo que você tanto ora, porque Deus vai satisfazer nessa noite o desejo do teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Vou citar mais uma aqui, só porque eu gosto de Paulo. Porque, desculpa, mas nesse dia, quando falaram profetizar, e a gente tem que examinar tudo, não, a gente tem que examinar tudo, mas também não é para excluir as profecias dentro da igreja, não. Você tem que profetizar. Sabe por quê? Porque Paulo, na sua carta de prisão, em Efésios 2:8, ele tem um texto que é lindo, irmãos. E todas as vezes eu me lembro desse texto. Paulo diz assim à sua igreja, a igreja de Éfeso: porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, não por obras, para que ninguém se glorie, mas isso é dom de Deus. E esse dom de Deus, irmãos, não precisa ser pregador. Esse dom de Deus não precisa ser cantor. Esse dom de Deus não precisa de honraria do homem. Esse dom de Deus você carrega. E você tem aí dentro do teu ser, que é a fé que Deus te deu. É a graça gratuita. É a graça que te mantém de pé. É a graça que te fortalece. É a graça que te chama para fazer a obra. Se não fosse a graça, nós já deveríamos ter sido consumidas. Mas nós estamos hoje aqui adorando ao Senhor, bendizendo ao seu nome, porque a graça nos salvou e a graça nos conserva de pé. Ezequiel, ele tinha um objetivo fundamental, que era levar o evangelho para aquelas pessoas que estavam ali sem esperança. As pessoas ali estavam sem nenhum tipo de perspectiva. Às vezes nós olhamos ali fora como as pessoas elas estão sem perspectiva, mas às vezes elas precisam de uma palavra nossa. Eu me lembro que quando eu vi roupas para aquele morador de rua que ficava ali na frente da igreja, ele falou: meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus possa fazer aquilo que eu não posso fazer por você. Poxa, irmão, isso é muito lindo. Quando nós fazemos missões e nós recebemos essa palavra de conforto, essa palavra de bênção nas nossas vidas, que hoje está tão escasso, mas que essas pessoas que estão aí fora, que estão passando frio, que estão passando fome, que estão sem perspectivas, elas lançam sobre a nossa vida. E você pode fazer isso. Você pode muito bem fazer. Falar do amor de Deus, falar da palavra do Senhor. Ah, mas eu não tenho estudo bíblico. Ah, mas eu não tenho discernimento da palavra. Não, mas quem capacita é o Espírito Santo. Quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Apenas se dispõe a fazer, que o resto é com Ele. Apenas se dispõe a fazer aquilo que Deus tem colocado no teu coração, que o resto Ele vai te honrar. Pode ter certeza disso. Nós vamos partir agora para o final. A importância do clamor e do perdão. Quando Ezequiel ele chega na Babilônia e ele vê aquela situação ali, o texto vai dizer que ele começa a clamar por aquelas pessoas. O exílio babilônico ele foi motivado justamente pela iniquidade do povo. Israel estava pecando contra a igreja. Israel tinha adorado falsos deuses. Israel tinha se afastado da presença de Deus. Só uma curiosidade teológica. Para você ter uma ideia, Israel já acreditava até que Deus tinha mulher. Eles adoravam a mulher de Deus. Então Deus lançou uma profecia: vocês vão passar 70 anos na Babilônia para que vocês aprendam aquilo que vocês estão fazendo contra mim. E Ezequiel sabia disso, porque as pessoas estavam afastadas.
Hoje em dia, nós vemos a situação aí do mundo. Nós vemos igrejas vazias. Nós vemos irmãos nossos que outrora eram uma bênção e hoje estão lá no mundo, estão afastados. Mas não impede da gente perder a nossa esperança. Não impede de perder aquilo que nós temos no nosso ser, que é adoração a Deus. Que é colocar essas pessoas em oração, em adoração. Ainda que as pessoas olhem assim, não tem mais jeito, não tem mais como salvar. Mas Deus, Ele vai fazer a obra. Porque Ele é fiel para cumprir. O homem é infiel, o homem que promete, Ele não cumpre, mas Deus Ele faz. E nessa noite, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração que tem pessoas que chegaram com uma determinada necessidade. Lança a tua ansiedade no Senhor, lança essa necessidade, lança aquilo que você tem colocado, porque com certeza, meu irmão, com certeza, minha irmã, a coisa é grande que Ele vai fazer. A importância do perdão. Para finalizar, o texto de Ezequiel, mais um pouco para frente, ele vai dizer que se o meu povo pedir perdão e clamar a Deus, eu curarei e sararei a terra. Irmãos, você sabia que o perdão também é uma forma de fazer missões? Você sabia disso? Às vezes lá fora alguém faz mal para você ou para mim, a gente perdoa, aquela pessoa que está lá fora, ela começa a ver nós com outros olhos, porque ela vê, olha, esse crente não reage, esse crente aí, ele não faz o que as outras pessoas fazem, essa pessoa aí é diferente. E o povo de Israel, ele precisava pedir perdão a Deus. O povo de Israel, ele precisava verdadeiramente se voltar com Deus. Mas eles só iriam se voltar com Deus se verdadeiramente Ezequiel lançasse a profecia. Tivesse alguém ali para pregar a verdade. E Deus está te chamando nesses últimos dias para você pregar também a verdade para aquelas pessoas que precisam voltar, para aquelas pessoas que precisam voltar a ser remanescentes, voltar às suas origens, voltar àquilo que nós verdadeiramente temos, irmãos, que é a nossa essência como cristãos, que é adorar, que é não olhar para a dificuldade, que não é olhar para os obstáculos, mas é olhar para a salvação, porque nós estamos aqui, irmãos, para um bem maior, nós estamos aqui para uma causa maior, que está naquele grande dia com vestes brancas, adorando o Senhor, dizendo santo, santo, poderoso, Deus forte, príncipe da paz. Você vê naquele dia que valeu a pena todo o sofrimento, valeu a pena naquele dia que você pregou, as pessoas nem ligaram para você, valeu a pena naquele dia que você pregou e te criticaram, valeu a pena que só você estava de joelhos ali clamando ao Senhor e as pessoas diziam, não adianta mais orar, não tem como mais Deus mudar, mas naquele grande dia, igreja, naquele grande dia tudo vai valer a pena, porque você vai ver todo esse esforço, todo esse empenho que Deus vai fazer, porque Ele é fiel para cumprir e Ele está aqui nessa noite. Nós temos que injetar isso. Para finalizar, nós temos que injetar isso todos os dias. Todos os dias. Nós temos uma importante, ela não está aqui, mas eu vou parafrasear uma coisa que a minha irmã Leide fala muito na escola dominical. Nós temos uma importante ferramenta em nossas mãos, que a gente não usa, que se chama redes sociais. A gente pode fazer missões sem sair de casa. Às vezes a gente passa o dia inteiro e manda mensagem para isso, e manda mensagem para aquilo, mas será que nós já paramos para mandar uma mensagem para aquele irmão que está afastado? Será que nós já paramos para mandar uma mensagem para aquele irmão que não tem mais frequência na igreja? Será que nós paramos para se incomodar? Eu iniciei essa ministração dizendo que a importância não é só evangelizar lá fora, mas é cuidar aqui dentro também, porque tem pessoas que podem se afastar, tem pessoas que podem parar a sua caminhada, e nós temos que se incomodar com isso, nós temos que convidar, nós temos que chamar, ei, bora para a igreja hoje, bora assistir o culto, vai ser uma bênção, Jesus te ama, Jesus quer te ver bem, Jesus quer fazer morada, Jesus quer fazer aquilo, quer mudar a tua história verdadeira.
verdadeiramente. Fique de pé, por gentileza.